E já começamos com um tema daqueles, hein? O ministro Nunes Marques foi o escolhido para ser o relator da ação apresentada pelo Partido Novo no STF contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes de tirar o X, que é o antigo Twitter, do ar. Na ação, o partido argumenta que a decisão viola a liberdade de expressão e é desproporcional. Além disso, o Partido Novo alega que a decisão atinge a lisura das eleições de 2024, ao censurar o debate público e interferir no processo eleitoral. A indicação de Nunes Marques foi feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando ele era presidente, ele indicou Nunes Marques para a vaga do Supremo, que criticou a decisão do ministro e afirmou que a medida representa um duro golpe à democracia. Então, o Jair Bolsonaro, quando era presidente, nomeou Nunes Marques para a vaga no Supremo Tribunal Federal. E o Jair Bolsonaro já criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A questão é a seguinte: Nunes Marques terá força para fazer valer a sua opinião caso ele discorde da decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes? Eu vou começar aqui com o nosso querido Diego Tavares. Vamos lá, professor Capês. Boa tarde ao senhor, boa tarde aos meus colegas de bancada e a toda a qualificada audiência aqui da Jovem Pan News que nos acompanha hoje no Linha de Frente. Capês, eu acho que tem um probleminha processual aí antes da gente adentrar o mérito dessa decisão, dessa controvérsia aí a respeito dessa ação do Partido Novo. Primeiramente, o Partido Novo ajuizou essa ação quando a decisão final a respeito desse tema ainda era a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. De lá para cá, nós já tivemos essa decisão referendada pela primeira turma do STF. Então, eu entendo, salvo melhor juízo, que é uma perda de objeto da ação aí. Não sei se o Nunes Marques vai conseguir adentrar o mérito ou se vai ter que esbarrar nessa questão preliminar. Superado isso, adentrando o mérito de toda essa controvérsia a respeito do X, é bom a gente lembrar que isso começou no passado, quando o Elon Musk veio a público pelo próprio X, dizendo que a plataforma estava recebendo decisões do STF para censurar determinados conteúdos e que a plataforma não poderia divulgar a pessoa que tinha o conteúdo censurado, que se tratava de uma decisão judicial. Deveria apresentar como se fosse uma violação de diretrizes da comunidade. Esse conflito se escalou até o que chegou agora, as multas que foram aplicadas pelo ministro Alexandre de Moraes e a derrubada da plataforma. Nesse meio tempo, tivemos erros dos dois lados. O Elon Musk erra ao retirar a sua representação aqui do Brasil, ao passo que a nossa legislação exige que a plataforma tenha aqui um representante. Mas, do outro lado, o STF também pesa a mão demais. Quando a gente censura uma rede social, quando a gente derruba uma rede social que conta com mais de 22 milhões de usuários no país, nós estamos nos juntando a um grupo de países que de democráticos não tem nada. A Rússia, China, Irã, Mianmar, Turcomenistão, todas ditaduras que também baniram a plataforma. Então, eu acho que num contexto no qual a liberdade de expressão é colocada à prova por tantas vezes, de forma tão intensa, colocando em xeque até mesmo o próprio processo eleitoral, não é de bom tom que o STF faça com que saia do país uma plataforma digital. Claro que isso vai reacender também muitos outros debates, como a regulamentação das redes sociais, como a responsabilidade das plataformas, mas isso fica para os próximos capítulos. Mas, em resumo, esse é o tipo de caso, é aquele tipo de situação em que não importa do lado que você olhe, tem erros de todos os lados, quem sofre com isso é o país, que continua perpetuando o nosso problema da insegurança jurídica. Bom, nós temos aqui hoje também, além dos nossos debatedores profissionais, grandes especialistas, Diego Tavares e Guilherme Mendes, que estão sempre conosco aqui, trazendo seu conhecimento. Nós temos também dois especialistas aqui. Eu quero ouvir José Antônio Milagre, você é especialista em estratégia digital e compliance eleitoral. O que você achou, em primeiro lugar, da decisão de suspender o Twitter e depois, subsequentemente, de multar aqueles que venham a usar o Twitter, ou seja, que não integraram o processo, não foram condenados, estariam dando um jeito de usar o Twitter e também seriam multados, mesmo não tendo sido parte no processo. Gostaria de ouvi-lo. Capês, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. Eu vejo com um teor autoritário essa decisão, à medida em que eu identifico duas falhas grandes, que, aliás, faço coro
há muitos juristas que também identificaram essas duas falhas. A primeira falha seria procedimental. Curiosamente, eu sou citado na decisão 12.404 do ministro Alexandre de Moraes, que cita meu livro do Marco Civil para justificar o artigo 11, de que as empresas, se elas coletam dados, tratam dados no Brasil, elas respondem com a legislação brasileira. E mesmo que elas não tenham sede no Brasil, se aqui elas oferecem serviços, elas precisam cumprir. Mas a decisão, ela foge, à medida em que houve uma intimação via mention. E eu tenho muita preocupação com esse precedente, né? Ou seja, a partir de agora a gente vai ser intimado por menção em redes sociais e não bastasse mencionando as pessoas erradas. Ou seja, eu estou mencionando quem não é o representante legal da empresa, eu estou mencionando quem é um acionista, quem é um investidor. E, além disso, não bastasse esses erros formais, nós temos uma medida totalmente desproporcional. O Marco Civil prevê a suspensão das atividades? Prevê. Está lá previsto no artigo 12, que é uma das medidas que o Poder Judicante pode se lançar mão. Mas ela não deve ser a primeira medida. Deve-se lançar de meios e ter um olhar consequencialista para que essa decisão não atinja outras pessoas, como Tavares bem colocou, 22 milhões de pessoas e serviços públicos fora do ar. Então não faz sentido que se lance mão de uma suspensão, sendo que o juiz, o Supremo, poderia se lançar de outras medidas, como as próprias penas pecuniárias, a multa também. Muito bem. Eu queria insistir um pouco, aproveitando nossos especialistas aqui. Doutor Milagre, eu queria que o senhor abordasse a seguinte questão. A multa, o sinal da Starlink vai ser tirado do ar. Mas eu queria que o senhor explicasse o que é essa questão do VPN, em que o usuário pode driblar o sinal da Starlink e acessar. E como é que seria feita a fiscalização? Porque quem fizer isso sofrerá uma multa de R$50 mil. Como será feita essa fiscalização? Diego Tavares? Só uma anotação, Capês. Por favor. A OAB se manifestou a respeito desse ponto da decisão, a respeito da multa das pessoas que acessassem o X via VPN, e o ministro Alexandre de Moraes reformou a decisão nesse sentido. Houve uma revisão, então as pessoas que se utilizarem da VPN para acessar o X não estão mais sujeitas a essa multa de R$50 mil. Era uma previsão inicial da decisão, mas que foi reformada pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Muito bem. Mas na hipótese em que viesse a ser usado e tivesse a multa, como é que se faria a fiscalização daqueles que se serviriam desse expediente? Olha que interessante, a VPN é um recurso lícito, um recurso para acesso à informação. Nós não podemos criminalizar as redes virtuais privadas. Em muitos países, como a própria China, as pessoas se valem desses recursos para contornar as barreiras tecnológicas que são impostas pelo governo para que você só veja aquilo que o governo quer que você veja. A VPN hoje é um recurso para privacidade, é um recurso para acesso a informações onde elas estão bloqueadas. Em nenhum momento ela pode ser criminalizado. Como que você vai hoje, numa decisão, criminalizar a pessoa que se vale de um, abre aspas, subterfúgio tecnológico para acessar uma informação? Uma decisão totalmente incoerente e tecnicamente inexequível de fiscalizar. Então, essa é a minha pergunta. Como se executar? Não tem como fiscalizar quem utiliza a VPN. Seria mais aquelas pessoas que publicam, que estão usando, seriam mais aquelas pessoas que eventualmente fizeram algum informativo, porque a VPN você se conecta com o seu provedor de internet, ele está bloqueado de acessar o X. Se eu for agora aqui no meu provedor, está bloqueado. Mas aí do meu provedor, eu me valho de um outro provedor fora do Brasil e ele sim tem rota para o X. Ou seja, não há possibilidade, a menos que os provedores de acesso fossem dedo duros, o que não tem cogitação, dessa decisão que determinou multa a cada cidadão de R$50 mil por usar a VPN, dela ser cumprida, fiscalizada e executada. Muito bem. Diego Tavares, a justificativa da pergunta é que, diante da impossibilidade de uma fiscalização preventiva, ela poderia ser uma fiscalização casuística. Daí a grande dúvida e a razão pela qual a OAB também se opôs. Muito bem. Mas vamos ver agora o Renato Dorgan. Renato Dorgan também é um especialista hoje nessa área, na questão eleitoral. Gostaria de ouvir a sua opinião. Então, nós, como cientista político, né, a gente tem uma visão um pouco... Claro, vocês aí estão abordando uma questão muito mais dentro do espectro do direito, né, e uma série de questões aí formais aí do processo penal, civil, o que for. Mas assim, o que eu vejo assim é uma mudança no mundo, né? Você tem ali um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem uma decisão que ele fundamenta, eu não sei se é dentro juridicamente, vocês aqui que tem o conhecimento da causa, mas também a gente não pode se sucumbir a qualquer
vontade de qualquer dono de grande meio ali, claro, uma big tech mundial ali, um monopólio praticamente, claro que não é um monopólio criado por ele, é ele só que tem essa marca, mas evidentemente eu acho que ele tem que ter também o dedo da lei e o peso da lei. Não interessa se... claro, ele não pode exceder e extrapolar os limites jurisdicionais dele como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele tem que seguir o rito processual, ele tem que fazer direito. Vocês estão falando aí que eles foram intimados de uma maneira equivocada, tudo isso, mas precisa, de alguma maneira, ter um regramento. Eu sei que tem uma lei, o marco ali, que define tudo isso, mas o ministro também, ele tem todo o direito de controlar uma rede que, em muitos momentos, ela se acha dona ali total da situação e que pode fazer tudo, né? Então, eu não tenho alcance para discutir juridicamente, porque eu sou cientista político, né? Eu dirijo ali um instituto de pesquisa, né? Muito mais para a área eleitoral. Mas eu acho que é importante também a gente mostrar que a gente tem os nossos poderes ali funcionando e regulando as coisas. O que o poder não pode se exceder. Parece uma briga ali de dois grandes egos ali, né, em alguns momentos. Agora, Renato, saindo do aspecto jurídico e dentro da sua área de ciência política, o que você entende que teria sido veiculado pela plataforma X que seria tão grave a ponto de tirar do ar a empresa, a plataforma? Sim, eu não acho que... eu acho que eles excederam. A plataforma se excede em alguns momentos e deixa correr solto, principalmente a ação de alguns entes que estão ali, que têm suas contas, que falam, às vezes, instigam crimes, discursos perigosos ali, não em relação... não de posicionamento ideológico, não é isso. Claro que a ideologia ela tem que ser livre e ela tem que ser... cada um expõe a sua. Mas você não pode incitar crime. Você não... Tem gente ali que incita crime, que defende, sei lá, modelos de racismo, a volta do nazismo, de segregacionismo, de uma série de coisas que também a gente tem que ter um controle, a gente tem uma lei. E atentar contra poderes também, que a gente assistiu muito em 2022 e 2023, e tem tudo. Você pode... né, eu acho que de alguma maneira ou outra, a rede tem que regular isso, que tem que controlar. Eu sei que não é o caso em si, eu sei que não é o caso do... Então, eu quero trazer, o Guilherme pediu um pouco o caso motivador. Você já vai entrar com os dois pés no peito. Eu queria ouvir o Zé Antônio Milagre sobre o seguinte aspecto. Se alguém usa de uma rede para propagar, por exemplo, o nazismo, isso é crime previsto na Lei 7.716 de 89, é um crime. Se ele usa das redes para ofender alguém, a integridade corporal de alguém, uma honra de alguém, a integridade corporal estimulando alguém a agredir outrem, né? Ou uma mensagem... Ele é processado criminalmente. Exato. Qual a diferença em tirar completamente a plataforma do ar e a censura prévia proibida pela Constituição Federal? Total. Eu vou me permitir discordar do Durgam em alguns pontos nesse contexto. O próprio Marco Civil da Internet, que é a nossa Constituição, traz os nossos direitos como cidadãos e os nossos deveres. Eles estabelecem a neutralidade da rede e que a remoção de conteúdo ela deve ser específica, individualizada. A ordem judicial deve se dar restritamente aos perfis que praticam crimes, assim como eu posso praticar crimes na rua, eu posso praticar crimes nas redes sociais, e não uma ordem genérica, uma ordem abstrata. Ou seja, o Poder Judiciário hoje, diante de crimes cometidos na rede, se vale do Marco Civil para identificar essas pessoas que estão por trás de perfis. Os provedores de aplicação devem guardar esses registros por 6 meses e para remover especificamente esses perfis, deve-se passar pelo crivo do Judiciário e só quando não há remoção eles podem ser identificados. Determinar a suspensão de uma rede inteira não foi nem por essa eternização do 8 de janeiro, foi porque não se nomeou um representante legal. E nesse sentido nós deveríamos então buscar outras alternativas como a pena de multa. E só para concluir, o TikTok hoje se comete centenas de vezes mais crimes do que o Twitter. Se você for hoje no TikTok a céu aberto, em alguns cliques eu consigo ver venda de notas, eu consigo ver dados de cartão. Por que o STF não foca a sua atuação no TikTok? Ao que me parece, isso é mais politizado do que efetivamente combate ao crime cibernético. Porque se fosse para combater crime cibernético, certamente Telegram e TikTok também teriam medidas dessa natureza.
Guilherme Mendes, você certamente tem uma posição, acho que levemente divergente do Milagre, mais próxima do Organ. Eu indagaria você, existe hoje legislação determinando que plataformas que não tenham sede ou representante no Brasil não possam funcionar? Diante da ausência dessa legislação, como é que seria a decisão de tirar do ar o Twitter? Bom, boa tarde, Capês, amigos da audiência, meus colegas aqui de bancada. Eu estava, conforme meus colegas iam falando, pontuando algumas questões. Vou chegar na tua pergunta, Capês, mas primeiro, VPN, não é? VPN é uma ferramenta, pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. A VPN também é usada para acessar dark web, para comercialização de armas, pornografia. É uma ferramenta que serve para quem quer acessar conteúdos muitas vezes controlados por um Estado, como o doutor Milagre colocou, mas que também quer cometer crimes. Usa-se a VPN. Como qualquer ferramenta, um martelo pode servir para pregar um prego ou para matar uma pessoa. É apenas um instrumento. Então, não se deve demonizar o instrumento e também não se deve sacralizá-lo. É apenas um recurso tecnológico. Segundo, foi falado da questão do ministro Cássio Nunes Marques, que é um homem experimentado, advogado, desembargador do TJ do Piauí, depois desembargador federal, e está se querendo colocar sobre ele uma pressão ou uma ideia de uma partidarização que não tem o mínimo sentido. Eu acredito nas instituições e ele está lá pelos seus méritos jurídicos. Da mesma maneira que ele foi nomeado pelo Supremo Tribunal Federal pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi nomeado ao TRF da Primeira Região pela ex-presidente Dilma Rousseff. Então, para quem é descuidado, pode achar que ele tem uma preferência política, um partido ou não. Ele está lá pela sua competência técnica. E certamente sobre essa ação do Partido Novo ele vai se debruçar e vai se manifestar única e exclusivamente tecnicamente. Ali não é uma seara de política, não é uma seara de discussão partidária. Ele é um homem, volto a dizer, preparado e que vai enfrentar a discussão de acordo com as suas convicções, não de acordo com a indicação de quem o colocou lá ou de quem o teria colocado no Tribunal da Primeira da Região. De modo que, Capês, agora falando da tua questão, há sim a necessidade de uma representação e a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que sem dúvida extrapola alguns limites e pode ser questionada do ponto de vista do exagero, eu tenho certeza, os próprios ministros colocaram, essa foi uma medida extrema. Ninguém queria suspender a atuação do X, nem do Twitter, nem de nenhuma Big Tech. Só que elas são empresas que têm que se curvar à legislação brasileira. É assim no mundo todo, no Brasil não pode ser diferente. E eu fico preocupado com a população brasileira que deixa de acreditar na democracia e na justiça quando uma decisão judicial da Suprema Corte é colocada em xeque versus a posição de um bilionário que não tem qualquer relação com o Brasil, que vê o Brasil com olhos de comércio. Nós vamos ver mais adiante as relações comerciais do bilionário Musk com os governos e com o país vão começando a se revelar. Mas ele está na dele, é legítimo ele atuar como um mega empresário que é, de êxito, de sucesso. Ninguém aqui vai falar contra o Musk. Agora, as empresas dele, se quiserem atuar no Brasil, tem que seguir a legislação brasileira. Se não concordam, recorram ao judiciário, não há problema nenhum. Se a gente passar desacreditado da justiça, nós temos que, de fato, pegar a mala e ir embora. Não para a Venezuela, nem para El Salvador, mas, quem sabe, para um outro país mais civilizado que o nosso. De verdade, vamos botar a bola no chão, vamos acreditar nas instituições. O Partido Novo tem o direito de entrar com a ação e questionar a suspensão do ex, da mesma maneira que o PSB tem legitimidade de questionar algumas questões questionar alguns pontos na eleição municipal. É assim o jogo democrático. E a gente entrega para o judiciário, que é o órgão competente, o poder competente para decidir quando há qualquer tipo de conflito. Ô, Guilherme, mas... Perfeito. Pois não. Eu só queria partilhar o Guilherme no sentido de que essa desconfiança, Guilherme, das pessoas, da sociedade no judiciário, ela não é de graça. Essa desconfiança se dá porque, reiteradamente, o próprio judiciário descumpre a lei. E é evidentemente o que está acontecendo nesse caso. Mas quem diz que ele descumpre a lei? Como bem discorreu aqui o Milagres. Descumpriu a lei. Mas quem diz? Lei, na sua interpretação, na minha? Não é na minha interpretação, é na interpretação do próprio Supremo. Só para dar um exemplo, um dos pontos mais polêmicos que nós tivemos nesse caso, Guilherme. Nós tivemos o bloqueio de contas da empresa Starlink para suportar as multas do X, numa tese fantasiosa aí de grupo econômico entre essas duas empresas, simplesmente porque essas empresas compartilham o mesmo sócio, que se trata do bilionário Elon Musk. Isso é um absurdo. Isso nunca existiu na jurisprudência brasileira. Os contornos do grupo econômico já estão bem delineados pela própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O outro ponto,
inviabilizar o acesso à rede por 22 milhões de pessoas, 22 milhões de brasileiros. Isso também é um absurdo. O processo legal brasileiro, o devido processo legal, o Código de Processo Civil, ele tem disposições que permitem a execução dessas multas, que pode ser executada por carta rogatória no exterior, caso não se encontre o patrimônio aqui. O fechamento da praça pública, da rede social em si, é uma medida extremamente gravosa. E digo mais, na minha avaliação, considerando todo o contexto, até antidemocrática. Nós estamos fechando uma praça pública, nós estamos inviabilizando a livre expressão do pensamento, a manifestação do pensamento, uma das principais ferramentas que o Brasil dispunha para isso, inclusive dentro do processo eleitoral, onde muitos candidatos se utilizam dela para fazer campanha. Guilherme, por favor, depois eu vou trazer o Milagre novamente e o Dorgan, que estão nossos especialistas, estão aqui. Claro, Diego, eu acho só que o seguinte, não concordar, se sentir injustiçado, inconformado com decisão judicial, acontece todo dia. Se você for aqui na Barra Funda ou for no Tribunal de Justiça, isso vai acontecer todo dia. Normalmente, quem perde se vê injustiçado, perseguido, de uma certa maneira prejudicado. Isso é normal e para isso cabem recursos, para isso cabe a ação política para mudar a lei. Agora, descumprir ordem judicial, isso não existe no sistema democrático. Claro que existe. Eu tenho de execução no meu escritório lá que o juiz fala pague, o executado não paga. Okay. Se eu não consigo encontrar bem, o processo vai para o arquivo. E o que vai acontecer? Tem que penhorar o cara. Eu busco a penhora. Quando a gente não encontra, a execução é infrutífera. Agora, você virar e falar, não concordo, não vou cumprir, isso a questão é a seguinte, o nosso Supremo Tribunal Federal teria ferramentas para fazer... A multa diária. Para fazer com que essa decisão fosse cumprida, essas ferramentas não foram utilizadas. Simplesmente não cumpriu, não pagou as multas, bane a rede social, está inviabilizada, a existência está inviabilizada. Nós daqui a pouco vamos partir, que nós temos aí Venezuela chegando a galope, né, para o nosso debate. Daqui a pouco o ditador fascista Nicolás Maduro vai entrar. Mas eu queria, só para encerrar essa primeira rodada de debates, eu queria colocar a seguinte questão. Doutor Milagres, Antônio Milagre, o senhor entende que é possível que se crie uma jurisprudência contra plataformas que não possuem representação legal aqui no país? A Wikipédia não possui nenhum representante no país. Se você quiser processar a Wikipédia e pedir para alterar algum conteúdo criminoso ou ofensivo, você tem que citá-la por carta rogatória e ela não cumpre a decisão. Já há várias decisões, já há outros casos anteriores aí a essa decisão do Supremo, em que ela é citada na Califórnia por rogatória e simplesmente ignora a decisão. É possível, então, que outras plataformas venham a ser atingidas com essa nova jurisprudência criada? E a segunda questão que eu queria colocar é como combater a fake news. O que é a fake news propriamente dita? O sujeito diz que a Terra é quadrada. Eu tiro a mensagem dele, eu esclareço que a Terra é redonda. Ou seja, isso faz parte do debate, você ter fatos e contrapontos. Perfeito, vamos lá. Primeira resposta é no seguinte sentido. Eu não necessito de jurisprudência. Hoje nós temos o Código Civil e o artigo 11 da Lei 12.965 de 2014, que é o nosso livro de cabeceira, nossos direitos da internet, que é o Marco Civil da Internet, estabelece que em qualquer ato de qualquer provedor de aplicações que aqui colete, faça tratamento de dados ou ofereça serviços, aplica-se a nossa legislação. E há necessidade, sim, indisfarçável, de se constituir um representante legal. O que nós vemos nos casos de direito digital é o instrumento válido pelo Ministério da Justiça, a chamada carta rogatória. Sai uma decisão da Justiça aqui de São Paulo, vai para o Ministério da Justiça, encaminha para lá e há o cumprimento. Em alguns casos, os representantes legais, os escritórios regionais, as sucursais. O que eu não tenho é mention. Não existe em nenhum lugar na legislação qualquer tipo de intimação ou qualquer tipo de citação por meio de menções. O CNJ já regulamenta a citação por meio eletrônico. Alto lá, por meio eletrônico, não por meio de marcação. E marcando ainda pessoas que não têm competência para receber intimações em nome da empresa. Então, nesse sentido, a jurisprudência já existe. É importante que essas pessoas estejam aqui no Brasil não só para ganhar dinheiro, mas para cooperar com a justiça, porque crimes podem ser praticados na plataforma, como o professor bem colocou, mas eu não posso exacerbar e achar de qualquer forma de marcação. Daqui a pouco eu vou citar as pessoas por comentário, por like, eu não sei o que pode, não sei o que mais esperar desse tipo de intimação. Em relação às fake news, é a mentira que mata, é a deturpação da informação. Importante destacar que a resolução 22732, agora que regulamenta a propaganda eleitoral,
ela pune o uso de deepfakes, o uso de fake news e a criação de IA para estimular ou criar inverdades. O artigo 323 do Código Eleitoral pune criminalmente aquele que espalha desinformação no âmbito eleitoral. Só que fake news precisa ser checada pelo Poder Judiciário. Muito cuidado com essas checagens que estão oferecendo com censura prévia, porque acontece o seguinte, as redes elas querem viver o melhor de dois mundos. Quando vem uma ordem judicial para remover uma informação, elas não removem, mas quando algo contraria talvez um algoritmo, uma ideologia, isso é removido. É esse equilíbrio que a gente tem que manter. As redes sociais precisam sim estar atentas e rápidas a atender às ordens do Poder Judiciário quando ele entendeu que aquela informação efetivamente não corresponde à realidade. Renato Dorgan. Eu acho que, eu não entendo, ele poderia ter uma sede aqui, é muito cômodo não ter, porque essa dificuldade de citação é interessante para ele, né? É muito mais complexo. A questão das multas que o Dr. Capês coloca aqui, com muita sabedoria, está dentro da legislação, mas de uma maneira ou de outra essas multas não são, do ponto de vista prático, absolutamente nada ali para o tamanho do Twitter ali, né? Mas eu entendo, eu não consigo alcançar se a decisão é totalitária ou não, né? A questão que eu acho é das informações. Como que você descobre que a informação é ou não um fake news, né? Claro, assim, você pode acreditar em várias coisas. Eu não vejo como um problema o sujeito defender terra plana, mesmo eu não acreditando que a Terra é plana, isso é uma discussão. Tem gente que acredita que o homem não pisou na Lua, tem gente que acredita que os judeus não foram para os campos de concentração. Tem alguns tipos de discussão que é triste, né, para você ver o nível social, mas é isso. Agora, incitação de crime é o que eu tenho medo. O sujeito fala ali, vamos cortar a cabeça do presidente da República, vamos derrubar o governo, vamos... o fascismo, de uma maneira ou de outra, o nazismo na Alemanha tinha seu sentido, sua razão de ser, sei lá... Pessoas de determinada etnia são superiores a outras. Não, isso tem que ser coibido, não tem como. Isso não é liberdade de expressão. Isso daí tem um limite, porque ele esbarra numa série de questões legais e criminais. A legislação brasileira, ela prevê já. A Constituição brasileira, o ordenamento jurídico brasileiro é diferente, por exemplo, do norte-americano, em que se permite a liberdade até para ter um partido nazista, para ter uma Ku Klux Klan. Não é o nosso caso, né? Claro. Mas o que eu pergunto é o seguinte, Guilherme Mendes, os meios para coibir isso devem ser preventivos ou posteriores? Porque a Constituição assegura a liberdade de expressão do pensamento com a responsabilidade de quem exacerba e a proibição de censura prévia. Quando você tira completamente uma plataforma, isso não equivale a uma censura prévia? Capês, essa é uma discussão muito boa e eu estou muito feliz porque o debate é muito rico. E olha, Guilherme, tem uma coisa que eu quero falar para você. Nesse momento, são 14 horas e 30 minutos. Repita. 14h30, vai, Guilherme. Vamos lá. O debate é muito rico. Os meus colegas aqui falando, eu estou vendo alguns pontos extremamente relevantes, mas você vinha me falando. Eu acho que, dada a possibilidade de dano, nesse caso, o controle tem que ser preventivo. Por quê? Como bem foi dito aqui, a questão das multas. Quando você vai multar 50 mil reais, 100 mil reais, uma Big Tech, eles vão dar risada. Uma multa diária. E, aliás, no Brasil, a gente criou o ambiente propício para multa faz de conta. Nós vimos uma série de multas aplicadas na época da pandemia por não usar máscaras, inclusive com autoridades muito relevantes. Sabe o que aconteceu? Anistia, depois ninguém pagou. Então, o sujeito sabia que não podia, sabia que ia ser multado e mesmo assim ficava sem. Doutora, a abstenção de voto, por exemplo, é um caso. Você paga R$3. O Brasil virou um país de voto facultativo com multa, porque é R$3. Então, assim, esse tipo de situação em que você ameaça com a multa e depois joga a anistia, que é o que acontece a todo momento, nas dívidas tributárias, na questão da pandemia, agora com essa questão das Big Techs, ou seja, o caráter punitivo da multa perde totalmente a sua essência, não faz nenhum sentido mais. E ainda que fizesse, no caso do X, 50, 60, 100 mil reais, dado o tamanho da empresa financeiramente, ia ser motivo de chacota. E aí o doutor Milagre falou de uma parte que eu gostei muito, e é engraçado como há um movimento pendular no discurso. Quando se fala na questão da citação, e aí nós estamos descendo a pormenores muito específicos, não é nem de direito, é de direito processual. Direito processual civil, qual seja, para você adentrar um processo, você tem que ter a citação legítima, válida e tal. O pessoal que é das Big Techs, ou os defensores dessa tese, primeiro argumento, a liberdade, a liberdade, a liberdade. O que, em absoluta, a liberdade não está ameaçada porque o X saiu do ar. Aliás, a vida continua normalmente.
Nenhum de nós aqui está correndo risco de vida porque Venezuela também, continua normalmente. O ex não está lá, passando bem sua diferente. fome. Diego, aí é bem diferente. Nós temos o chefe do executivo cometendo atrocidades ilegitimamente no cargo, é bem diferente. Agora, então, quer dizer, se evoca uma hora uma filigrana processual para dizer que não valia. E, ao mesmo tempo, existe também a solução jurídica, que é a ciência inequívoca. Na hora em que o presidente, ontem eu fui corrigido aqui, ele não é o presidente, não é o CEO do X, porque o pessoal também virou especialista, inclusive, no organograma do X. Quem deveria ser citado é o CEO, a CEO fulana de tal, o Elon Musk não tem nada a ver com isso. Na hora que ele vem a público na sua rede, tirando sarro da decisão que foi dada pelo Supremo, será que a ciência dele não é inequívoca? Vamos ouvir, então, é o menor Diego dos Tavares. Ou seja, você tem que saber, ele tem que ter lá o protocolozinho do correio que ele recebeu, ou será que ele está sabendo do que está acontecendo? Diego Tavares, Guilherme Mendes cria uma nova forma de assumir o cargo de CEO de uma empresa, tirar sarro pela internet. Eu queria ouvi-lo sobre esse interessante meio. Como se todo problema desse caso fosse o modelo de citação, que não deixa de ser um problema. O doutor José Milagres explicou isso aqui do ponto de vista jurídico perfeitamente. Sim. Mas então, olha, é o seguinte, eu acho que as posições, não adianta a gente ficar água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. As posições estão muito bem colocadas. Há aqui uma parte da mesa que concorda com a suspensão do X e tá 50-50, foi bom, tá bem democrático. Porque aqui eu falo o programa de debates mais democrático da televisão. O fato é um só, mas a opinião, cada um tem todo o direito de expressar a sua. E a mais importante é do nosso telespectador, nosso ouvinte que aqui nos acompanha. Então, 2 aqui concordam com a suspensão e outros 2 discordam. Vamos trazer mais combustível para esse debate.